Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube e nesse vídeo vamos ver um tema muito legal que é 3 investimentos para iniciantes. Você que nunca investiu antes na Bolsa de Valores e quer dar seus primeiros passos. Vamos ver aqui como você pode investir com muito pouco dinheiro em ativos que são muito diversificados e que vão te dar muita segurança. Vamos lá então começar esse vídeo que com certeza vai ajudar muita gente aí que está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos. É claro! Deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é professor Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador e CEO da BG Research e da Oregon Invest. Tenho mais de 70 mil clientes que já passaram por minhas empresas e 500 já chegaram à liberdade financeira. Olha que legal. Eu também sou investidor profissional, cheguei à liberdade financeira em 2016 com 42 anos. Então, sobre liberdade financeira, sobre investimentos, eu conheço um pouquinho e posso te ajudar bastante, como nesse vídeo aqui, nesse conteúdo gratuito sobre investimentos para você que está começando a dar seus primeiros passos. E você que já investe, o conteúdo também vai ser muito legal, porque eu vou falar de coisas aqui, de assuntos que com certeza você não conhece muito bem e também pode te dar um insight legal para o seu investimento. Vamos lá então começar a falar sobre investimento em ações. Qual é o primeiro problema do investidor que quer começar a dar os primeiros passos na Bolsa de Valores? É a falta de conhecimento. Você não sabe como escolher uma ação, como comprar uma ação. Como é que você vai tomar a decisão na hora de comprar a ação? Então vamos pegar aqui o pequeno investidor Polim, que está lá querendo investir seu dinheirinho, está lá com o dinheirinho na mão lá, querendo colocar esse dinheiro no investimento. E como é que ele faz para comprar a ação? Ele vai olhar para o home broker da sua corretora e ele vai ter que fazer duas coisas. Ele vai ter que tomar uma decisão, escolha do ativo, comprar esse ativo no home broker e depois ele vai ter que fazer a custódia, ou seja, manter esse ativo na sua carteira. Então, ele vai ficar com esse ativo lá na sua carteira digital dentro da corretora. E o que isso implica? Implica em conhecimento. Ele vai ter que saber escolher uma ação, vai ter que saber analisar uma empresa, saber entender se essa empresa paga bons dividendos ou não, qual é o objetivo dele com essa carteira, é valorização, é renda passiva, e também na custódia. Ele vai ter que saber o seguinte, se a ação valorizar ele vai vender, se a ação valorizar ele vai manter, qual é o foco dele? O que ele vai fazer com os dividendos que ele recebe? Então, tudo isso é uma decisão que cabe ao investidor. Quem está começando não tem capacidade de tomar esse tipo de decisão aqui. Fica muito complicado você tanto decidir qual ativo que você vai comprar, quanto também você tomar a decisão sobre os ativos que você tem em custódia. O que geralmente é um caminho? O caminho seria o investidor, que muita gente adota esse caminho. O investidor, ele pega o dinheiro dele, ele terceiriza essa decisão para um gestor, uma pessoa chamada gestor de fundos. Então tem um camarada aqui, aí tá de terno e gravata aqui, ó, tá vendo a gravatinha dele? Ele é o gestor do fundo. Essa pessoa que toma as decisões. Então você coloca o dinheiro na mão dessa pessoa, você passa o seu dinheiro aqui para essa pessoa e ela, que trabalha no fundo de investimento, vai tomar as decisões junto ao mercado. Ele vai comprar as ações e vai manter a custódia dessas ações. E, obviamente, por esse serviço você vai pagar um valor, né? Você vai ter que pagar aqui uma taxa de administração. Então, sempre que você investe num fundo de investimento em ações, você está terceirizando sua decisão, está confiando o seu dinheiro na mão de um gestor do fundo, na empresa que faz a gestão do fundo. E você paga uma taxa de administração. Dependendo do fundo de investimento, essa taxa pode chegar até 3%. Já vi alguns fundos cobrarem 3% de taxa de administração. E mesmo assim, mesmo com essas taxas altas de 2%, 3%, os fundos de investimento mais bambambãs aí, mais famosinhos, eles chegam a ficar fechados. Então, ele até bota lá um cadeado para não entrar mais ninguém. Entendeu? Porque é tanta demanda, tanta gente quer colocar o dinheiro lá com eles, que eles deixam fechado esse fundo. Então olha só que maluquice, né? Agora, para o pequeno investidor, existe uma outra alternativa, que é a seguinte, são os ETFs. O que são os ETFs? Já vou explicar para você. Os ETFs, ou ETF, só gosto de falar difícil, né, para impressionar, ETF.
but the second time I have control the match. Então, os ETFs, na verdade, são o seguinte: Exchange Traded Funds. Traduzindo isso aqui para você, são fundos de ações negociados na Bolsa de Valores. Então, o cara chega aqui, o gestor aquele gestor lá, o mesmo gestor, né, engravatado, ele pega aqui e monta um fundo de investimento. Pega o mercado de ações, compra e vende ações, ele faz um fundo de investimento e a partir desse fundo de investimento aqui, em vez de ele ter cotistas que vão deixar o dinheiro, ele negocia esse fundo na Bolsa de Valores. Ele coloca esse fundo na Bolsa de Valores para investidores menores poderem comprar as suas ações. Como se fosse uma ação. Lá no mesmo lugar que você compra uma ação da Vale, como por exemplo, você bota lá um código Vale 3, ou você bota Petri 4, Petri 4, ou você bota, sei lá, Bradesco, BBDC4 e compra as ações, então você vai pegar um código do ETF e vai comprar esse ETF através de um código. Por exemplo, você pega aqui o BOVA11. O BOVA11, ele é um ETF, ele é exatamente isso aqui. Então você pode comprar o BOVA11 lá no seu home broker. Então o BOVA11 não é uma ação. O BOVA11 é um fundo de ações negociados na Bolsa de Valores, que você pode comprar dentro do seu home broker. Qual a vantagem de você comprar o BOVA11? Vamos ver agora. Qual a vantagem de você investir em ETFs? Primeira vantagem de investir em ETFs é a grande diversificação. Em vez de você escolher uma ação, você pode investir em 70 ações ao mesmo tempo. Então, quando você investe aqui no nosso BOVA11, você está investindo, na verdade, em 70 ações ao mesmo tempo. E o BOVA11, ele custa R$ 126. Então, você com R$ 126, você consegue investir em 70 ações. Você consegue como se você estivesse comprando 70 ações e tendo na sua carteira 70 ações. Outro ETF que interessante, negociado na Bolsa do Brasil, é o Small 11. O Small 11 é um ETF que tem dentro dele cerca de 120 ações. São ações small caps, são ações de empresas de menor capital. Small, pequeno, capital, cap. E o Small 11, olhando aqui no computador, ele tem aqui um preço de R$ 97,26. Então aqui você já está comprando com 126 mais 97, dá quanto? 13, vai 1, 12, 9 fora, R$ 223. Com R$ 223, você está comprando 190 ações. Olha só que legal. Aí você pode ter aqui ainda um terceiro ETF, que seria o IVVB11. Esse ETF aqui, ele tem dentro dele 500 ações. 500 ações. Esse ETF, ele está ligado ao S&P 500. Ele tenta copiar o S&P 500, que é o índice de ações dos Estados Unidos. Então, em vez de você chegar lá na Bolsa Americana e comprar 500 ações, imagina, comprar 500 ações, trabalhão que dar, né? Se você comprar uma cotinha do IVVB11, que vai te custar aqui a bagatela de R$ 343, você está comprando 500 ações. Então, somando tudo isso aqui, R$ 223 com 343 vai dar 6,500. Você com R$ 566, você está comprando aqui um total de 690 ativos. Olha que legal. Então, vantagem de investir em ETF. Nesses ETFs aqui, é a grande diversificação. Ele segue o Ibovespa, como se você estivesse comprando as ações do índice Ibovespa do Brasil. Comprando ações do Small Cap, que segue o índice Small da Bolsa de Valores, é o outro índice. Na Bolsa de Valores do Brasil tem vários índices, tem o Ibovespa, tem o Small, tem o índice de dividendos, que é o DIVO, tem vários índices na Bolsa de Valores. O Ibovespa é o BOVA11, segue o Ibovespa, o Small 11 segue o Small, ele tenta comprar as mesmas ações que tem no índice Small, e o IVB11 tem as mesmas ações que tem lá no índice S&P 500 da Bolsa Americana. Então, com esses 3 ETFs, você vai ter 690 ações na sua carteira. Mas eu não tenho R$ 566 por mês para investir. Cara, você pode comprar. Num mês, você compra o BOVA11 e compra o Small 11. Aí, no outro mês, você vai lá e compra o IVVB11. Pronto, vai comprando todo mês um de cada. Entendeu? Então, aí é uma vantagem clara de você investir em ETFs. Segunda vantagem de você investir em ETFs em vez de você investir em fundos de investimento.
é a menor taxa de administração. Então, taxa de ADM de um fundo de ações é muito alta. Então, alguns fundos aí, como eu falei, tem taxas de 2% a 3%. Isso aqui anualmente. Todo ano 2, 3%. Mais uma taxa de performance. Performar muito bem, você ainda tem que pagar mais uma taxa ainda, além de 2% ou 3%. Então, isso aqui no longo prazo, imagina, você todo ano pagando 2%, aí no outro ano você paga mais 2%, você paga mais 2%, é 2% do seu patrimônio investido. Isso aqui no longo prazo, se você somar isso aqui, vai dar pelo menos aí, você vai deixando metade do seu patrimônio, uns 50%, na mão dos caras. Então é muita coisa. Então isso aqui para mim não faz sentido nenhum investir dessa forma, né? Não faz nenhum sentido. Então a vantagem dos ETFs, que a taxa de administração dos ETFs é muito pequena. Então você tem aqui taxas, por exemplo, a taxa de administração do BOVA11 é 0,1%. A taxa do IVVB11 é de 0,23%. E a taxa de administração do SMAL11 é um pouquinho mais cara, aí ele vai ficar em 0,5%. Então essa taxa aqui para ETF eu já acho uma taxa bem alta. Tá aqui é bem melhor do que pagar 2%. Então, segunda vantagem, óbvia, é a taxa de administração. Terceira vantagem, transparência. Você sabe exatamente quais são as ações que o fundo está comprando. Quando você investe em um ETF que está seguindo o Ibovespa, você sabe exatamente quais ações que estão dentro ali daquele ETF, dentro do BOVA11. Então você tem uma transparência muito grande. Você sabe que as decisões do gestor, elas estão sendo guiadas pela carteira do Ibovespa. Não importa, para o gestor não importa, ele não quer vencer o Ibovespa, ele não quer ganhar mais dinheiro que o Ibovespa, ele quer apenas seguir o índice Ibovespa, ele quer ter uma composição de carteira idêntica ao índice Ibovespa, entendeu? Então você sabe exatamente quais são os ativos que estão ali dentro. Então isso também é uma forma de você saber controlar o que você está investindo. Outra vantagem é a flexibilidade. Quando você investe no fundo de investimento, muitas vezes o seu dinheiro fica preso. Para você resgatar o dinheiro, em alguns casos, você tem que esperar 360 dias para resgatar o dinheiro. Em alguns casos, 60 dias, em outros casos, 30 dias. Ou seja, você tem um tempo de resgate e não adianta chorar, né? Tem que esperar esse tempo aqui, tempo de resgate muito alto. Agora, quando você tem um ETF, você chega no computador, entra no computador lá, vai no seu home broker e vende imediatamente. Então a liquidez, ela é imediata. Então isso é uma grande vantagem também. Se você precisar do dinheiro, tiver que vender o seu ETF, você tem o dinheiro na mão ali na hora. Outra vantagem dos ETFs, aqui eu estou falando em geral, ETFs em geral. Você tem acesso a todos os mercados, você pode investir. E você tem ETFs praticamente para tudo. Você tem ETFs para investir em dividendos, em ações de dividendos. Você tem ETFs que pagam dividendos. Você tem ETFs que investem em Bitcoin. Então você não precisa abrir conta numa corretora internacional, numa exchange. Você pode comprar um ETF de Bitcoin. Você pode comprar um ETF que investe em criptoativos. Você pode um ETF que investe em small cap. Tem uma infinidade de possibilidades. Você pode comprar um ETF que investe em ações da China. Então, cara, você pode fazer o que você quiser. Com ETF, você pode ter uma grande flexibilidade de investimento. É outra vantagem dos ETFs. Uma outra vantagem interessante dos ETFs é a seguinte. Olha só, quando você tem um ETF como o BOVA11 na carteira, tem um BOVA11 na sua carteira. Esse BOVA11, ele vai seguir o Ibovespa, ou seja, se o Ibovespa valorizar, vamos supor que ele valorize 20% no ano. O seu BOVA11, ele vai valorizar também 20%. Não vai ser 20% por quê? Porque você tem que pagar a taxa de administração, vai ser um pouquinho menos. Mas quando você tem um BOVA11, o que acontece? Existe uma coisa chamada aluguel de ações. São pessoas que estão dentro do mercado apostando que a bolsa de valores vai cair. Então isso aqui gera o aluguel do BOVA11. Então você, com o aluguel do BOVA11, você está alugando esse ativo para as pessoas operarem vendidos, não está fazendo nada, você só vai ganhar a taxa, ele vai te pagar uma taxa de aluguel. Isso aqui pode gerar uma taxa de aluguel de 2% a 3% por ano. Então isso aqui vai se somar ao rendimento da sua carteira. Ah, Vicente, e os dividendos que são pagos? Eu estou investindo lá no BOVA11. Dentro do BOVA11 tem a ação do Itaú, ITUB4. Se essa ação pagar dividendos para mim,
o que acontece? O dividendo não cai na sua conta, o dividendo vai cair dentro da conta do BOVA11 e vai ser automaticamente reinvestido. Então, você recebe os dividendos de forma indireta, mas os dividendos estão lá somando dentro do bolo do BOVA11. Então, tudo isso faz parte também do ETF que você está comprando. Resumindo, então, para você que está começando a investir e não sabe tomar decisões de investimento, não sabe como escolher ativos, os ETFs podem ser um excelente caminho para você, porque você está terceirizando a tomada de decisão e você está fazendo uma carteira muito bem diversificada. Uma outra alternativa, se você quer ter o controle dos ativos que estão na sua carteira e se você quer comprar as ações, é você escolher uma casa de análise. A BG Research coloca na sua mão exatamente relatórios com uma tabela das ações que estão baratas e que têm alta qualidade. Aí você pode selecionar aquelas ações que você quer comprar para você montar a sua própria carteira. Que demais! E de acordo com os critérios que nós temos nas nossas carteiras recomendadas. Temos carteiras de valorização, temos carteiras de dividendos, carteiras de fundos imobiliários, então você vai escolher aquela carteira que se adequa melhor ao seu perfil de investidor. Mas voltando aqui para os ETFs, então você tem a possibilidade de investir no BOVA11, que é um ETF que vai te dar 70 ativos, tem 70 ativos e pagar apenas R$ 126 por ele. E a taxa de administração, a gente viu, é 0,1% apenas. Outra opção também é o IVVB11 com 500 ativos, que vai te custar R$ 340. E a terceira opção, Small 11, com 120 ativos e custa R$ 97. Então, você com apenas R$ 563, você pode investir em 690 ativos, uma quantidade de ativos aí bem relevante. Você vai ter uma carteira bem diversificada e depois, com o tempo, você vai aprendendo, vai estudando e vai se aprimorando no mundo das ações. Tamo junto? Gostou do vídeo? Então já deixa sua curtida, deixa seu like, é muito importante. Me segue aqui, é muito importante você estar seguindo o canal e ativando lá o sininho da notificação. Muita gente segue o canal, mas não recebe informações sobre novos conteúdos. Então é importante você estar ativando lá o sininho da notificação. Tamo junto? É isso aí, um forte abraço para você. Nos vemos na próxima.